Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos começar mais uma lição desse trimestre da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, a carta aos Efésios. E vamos estudar hoje a lição de número 11, cujo tema é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, né? Vamos lá para a nossa revista. Os irmãos que nos acompanham, eu gostaria de ler o nosso texto áureo, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação, como fosse chamado. A verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, o capítulo 4, o versículo 1 e até o versículo de número 4. E em Colossenses, o capítulo 1, do verso 9 até o versículo de número 12. Os irmãos que nos acompanhem comigo a leitura bíblica em classe. Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora vamos para Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, com toda a paciência, em longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então esse é a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição, como é de costume das revistas, ela tem três pontos. O primeiro ponto é como para haver a unidade é preciso humildade. O segundo ponto da nossa lição é para haver unidade é preciso mansidão. E o terceiro ponto, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então, como os irmãos que nos acompanham já sabem, vamos falar de uma maneira resumida. A lição de hoje, o que Paulo vai frisar-nos, ele vai nos apresentar 3 virtudes essenciais que não pode faltar na conduta de um cristão. Hoje estamos vivendo uma época em que as pessoas elas vivem muito de aparência. O nosso maior exemplo de homem na terra, que veio na terra, foi Jesus Cristo. O interessante é que Jesus Cristo, tudo que ele falava, ele também praticava. Então percebemos que Jesus, ele era teórico e também era prático, né? Então é uma característica de um líder, né? Ele tinha atitudes. Tudo que ele falava, ele mostrava através das atitudes. E todo cristão, ele tem que ter paciência, tem que ter humildade e tem que ser um crente longânimo, né? Esse vai ser a lição do que o apóstolo Paulo ele vai transmitir através da carta aos Efésios. Eu queria ler aqui um texto que eu achei interessante, que diz assim, ó: os dons, por mais importantes que sejam,
necessitam estar acompanhados de um caráter transformado e impregnado das características do Mestre Jesus Cristo, dentre as quais enfocaremos nesta lição a humildade, a mansidão e a longanimidade, além de tais virtudes na individualidade, evidenciarem uma genuína comunhão com o Salvador. Na coletividade, reverberam uma convivência madura, pacífica, com legítima unidade do seu corpo. Então, como nós sabemos, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como o nosso Salvador, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós de uma maneira de que ele vai nos transformando. O Espírito Santo, ele transforma. É tanto que Paulo, ele vai escrever em uma das suas epístolas, das suas cartas, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em outra ocasião, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz que uma coisa eu faço, não olhando para as coisas que atrás ficam, mas eu prossigo para o alvo, a suprema vocação. Então é interessante entender que uma pessoa nascida de novo, é gerado dentro dela um caráter novo, uma personalidade nova. Cristo vai dizer que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Em outro texto ele vai dizer que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Então, temos que entender, irmãos, que um cristão ele não é conhecido somente por uma Bíblia que ele carrega, ou porque ele prega, ou porque ela louva bem, ou porque se veste assim, se veste assado. Existem características, virtudes, que os ímpios, eles observam muito na nossa vida, dentre as quais Paulo ele vai dizer em Gálatas, a partir do capítulo 5, você conhece bem, que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Então percebemos que todo crente nascido de novo, todo cristão que ele é nascido de novo, dentro dele o Espírito Santo gera o fruto do Espírito: paz, o amor, a longanimidade, benignidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Então tudo isso o Espírito Santo ele vai gerar dentro de nós. Então as mudanças sempre vão ocorrer, não de fora para dentro, mas sempre ela vem de dentro para fora. Então, o crente transformado, ele tem que ter o interior transformado pelo Espírito Santo. E assim, as suas atitudes, elas vão sendo vistas pelos homens. Os homens vão percebendo a mudança, a diferença. Tudo isso aí vai contar com a mudança que nós recebemos de Cristo. Então, é um ditado que diz que as atitudes falam mais do que palavras. E na lição de hoje vai falar sobre isso. Vamos correr para a gente não perder tempo, né? Vamos lá. Eu queria ler a introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja, ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais: a humildade, a mansidão, a longanimidade, que levam a igreja a uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Vamos para o primeiro ponto. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. É o que eu falei.
as nossas obras, atitudes, elas têm que resplandecer diante dos homens. Olha o que o autor da lição diz. A conduta geral do crente é o destaque da seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, nós recebemos um chamado. E nesse chamado temos uma vocação. Qual é a vocação? É de chegar à estatura perfeita de Cristo. É ser parecido com Cristo. É andar como Cristo andou. É ter o caminhar assim como Cristo nos ensinou. É caminhar com Cristo. De transformação de vida. De transformação da mente. De conduta. De caráter. Olha o que o autor diz. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Isso pressupõe que o andado cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com seus irmãos, ou seja, é algo natural. Se eu estou bem com Deus, automaticamente eu vou estar bem com os meus irmãos e vice-versa. Como é que eu posso perceber ou saber se uma pessoa está bem com Deus? Pela maneira que ela trata o seu próximo, pela maneira que ela ama o seu próximo. Essa é uma maneira de percebermos de como está a nossa conduta, a nossa comunhão para com Deus. Olha o que o autor diz, continuando aqui. Nesse sentido, a fim de desenvolver uma unidade, o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais, como já falamos, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Vamos para a humildade. O que é a humildade? Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma virtude negativa, era uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo, a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, como diz em Filipenses, no capítulo de número 2. O que é humildade? O que é uma pessoa humilde? A gente pensa que uma pessoa humilde é uma pessoa que usa a havaiana de uma cor e outra de outra. Ah, não, mas humilde é um irmão, é uma pessoa que anda com a roupa rasgada. Isso não tem nada a ver com humildade. Humildade, irmãos, é uma pessoa que ela ama servir o próximo. Muito simples. É uma pessoa que ela tem prazer no crescimento do seu irmão. Como Paulo, em uma das suas epístolas, ele vai dizer que temos que considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Vamos ler o texto, irmãos, em Filipenses, no capítulo de número 2, que esse texto ele me chama muita atenção. O capítulo 2, a partir do versículo de número 3. Olha o que Paulo diz. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Por humildade. Olha o que Paulo diz. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Então Paulo ele vai dizer muito claro que a humildade, o crente que é humilde, que tem a humildade, ele ama servir. O maior exemplo disso, irmãos, é Jesus. Perceba que nessa epístola de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 5, ele vai falar assim, olha, de sorte que nós temos que ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que Cristo teve? Ele vai continuar dizendo que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas
aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha o que eu disse, que a humildade é o desejo de servir, é a vontade de servir. Cristo fala aqui, ó, que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Então perceba de que a essência da vida, irmão, é servir. Servir. Nós fomos chamados por Deus, abraçamos o Evangelho para quê? Para servir. Perceba em todo o ministério de Cristo, quando ele começou o seu ministério, tudo o que ele fez foi o quê, irmãos? Servir. Desde o começo. Jesus tinha prazer em servir o próximo. Ah, mas ele era filho de Deus. Ele era grande, ele era poderoso. Jesus, ele tinha tanta humildade. Olha o que ele fez. Ele chamou os discípulos e em vez dos discípulos lavarem os pés de Cristo, o que aconteceu? Foi Jesus que lavou os pés dos seus discípulos. Por quê? Porque ele era servo. Ele amava servir o próximo, curando, multiplicando comida. Então todo o ministério de Cristo foi servindo. Olha o que é que o autor diz aqui, ó. Que Jesus Cristo, ele tinha humildade, mas não era aquela humildade como os fariseus, que faziam tudo para querer aparecer, para se promover. Não. A humildade de Cristo é diferente. Por quê? Porque ele fazia tudo para agradar a Deus. Então perceba que quando eu ajudo o meu próximo, quando eu estou servindo o meu próximo, automaticamente eu estou glorificando o nome do Senhor. Estou ajudando. Vamos lá, olha o que é aqui, ó. Mas não de humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância do valor do outro, é o que Paulo diz, considerando o outro superior a si mesmo. O autor fala assim, que o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, olha aí, ó, em oposição ao orgulho e à arrogância. Ou seja, uma pessoa que é humilde, ela é ao contrário de uma pessoa que é orgulhosa e de uma pessoa que é arrogante. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo, ou seja, ela não pensa em si, mas ela pensa no coletivo, pensa nos outros. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, agindo com humildade, a igreja ela fica mais unida. Nós temos comunhão uns com os outros. Entretanto, é importante exaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Ou seja, a humildade ela só é gerada através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos para o segundo ponto para a gente poder dar uma resumida. O segundo ponto ele fala assim: para haver humildade é preciso mansidão. Então falamos de humildade, né? Agora falamos da mansidão. Vamos ver o que é mansidão. A mansidão ela é uma característica do fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele é um, mas que dentro dele existem várias, como é que posso falar, várias partes. É o que eu falei: a longanimidade, a paciência, a temperança, a paz, o amor. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Mansidão.
A mansidão, ela transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia e de paciência. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem paciência. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma pessoa paciente é uma pessoa que ela sabe passar por adversidades esperando no Senhor, com tranquilidade. Uma pessoa paciente, ela sabe que o Senhor é dono de tudo e pode mudar qualquer circunstância. Um exemplo disso, Jó. Jó, em meio a toda a tempestade que ele estava passando, olha o que é que ele diz. Ele disse: olha, eu sei em quem eu tenho crido e que o meu Redentor, ele vai se levantar. Olha aí. Então Jó tinha tranquilidade no que ele estava esperando no Senhor. Então, a mansidão, como falamos aqui, ela é uma virtude que jamais pode faltar no crente. Há quem diga, irmãos, que até nosso pastor sempre diz, que tem irmãos que dizem: eu sou crente, mas meu braço não é. Bateu, levou. Não. Não é assim que nós devemos tratar os outros. A mansidão não é uma pessoa que paga na mesma moeda. Se bater, vai levar. Não. A mansidão aqui, irmãos, é uma capacitação do Espírito Santo que gera no crente dele ter o autocontrole, dele ter o domínio próprio. Olha o que é que o autor diz aqui sobre a mansidão. Que essa qualidade, ela é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, como eu já falei. A mansidão é um estado que deriva de humildade. O termo indica moderação nas ações, o trato com os semelhantes e a ausência de precipitação. Há quem diga, irmãos, que se você for ler em Provérbios, que Salomão ele vai dizer que é melhor ser uma pessoa mansa do que ser um guerreiro que conquista as batalhas e as guerras. A paciência, como o autor fala aqui, é onde a pessoa ela tem ela não se precipita nas suas atitudes. Ela não se precipita no que ela vai falar, no que ela vai fazer. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse. Jesus fala: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Vamos ler Provérbios, capítulo 15 e o versículo 33. Olha o que é que Salomão diz. Provérbios 15, 33. Fala assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, diante da honra vai a humildade. Então, a humildade e a mansidão, ela sempre vai estar ligado uma à outra. O autor fala assim, que temos dois exemplos de homens que foram mansos. E ele dá o exemplo de Moisés e o próprio Jesus Cristo. Quantas vezes os hebreus tentaram apedrejar Moisés, falavam Moisés para matar Moisés, e Moisés sempre com aquele espírito de mansidão. O povo pecava, fazia tudo errado, e todas as vezes Moisés ia recorrer a Deus: Senhor, perdoa eles. Senhor, não faz isso com o povo. Senhor, traz isso. Estamos precisando de água, de comida. Então, Moisés foi um homem muito manso, que ele não tratava da maneira que ele era tratado. Aqui, ó. Essa reputação se deu em virtude de que o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado
pessoalmente, ou seja, ele não pagava na mesma moeda. Aqui, ó, nessa perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Então, na mesma linha, Jesus Cristo, ele também manteve esse mesmo espírito de mansidão. Perceba que enquanto ele estava sendo levado para a cruz, maltratado, sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, não sabem o que fazem. Então Jesus tinha esse autocontrole, é se comportar diante das circunstâncias. O autor fala assim, ó, que pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maltratos sofridos, não se apressam em emitir juízo, não cedem às provocações, não dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Se controlar, você está sendo perseguido, afrontado, a pessoa quer tirar você do controle, mas você, não, vou manter a calma, não vamos esperar isso passar, eu não vou me precipitar diante da ira. A Bíblia vai dizer que, ó irmão, irai-vos, mas não pequeis. Todos nós somos seres humanos, então nós podemos irar. O que não podemos é pecar, deixar que a ira domine a nossa vida. Então fala assim a mansidão trata de submissão do homem para com Deus e a sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando a suavidade e o domínio próprio. Então falamos sobre a humildade e agora falamos sobre a mansidão, virtude essencial na vida do cristão. Vamos para o terceiro ponto e último dessa lição. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Agora vamos falar sobre sermos pessoas longânimas, ser longânimo. Irmão, o que é isso? Que palavra estranha é essa? A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Irmãos, nós somos a igreja, corpo de Cristo, e sabemos que na igreja existem pessoas de todos os tipos, boas, pessoas más, pessoas espirituais, pessoas carnais. O nosso grande erro é querer que os outros tenham a mesma, como é que eu posso falar, intensidade que a nossa. Temos que entender que o ser humano, ele é limitado, todo ser humano tem as suas limitações. Às vezes nós vemos o fulano de tal pecou, fulano de tal errou. Irmãos, todos nós pecamos e falhamos. A diferença é que eu peco de maneira diferente do outro irmão, mas cometemos pecados. A virtude de ser longânimo, da longanimidade, irmãos, é de tolerar o erro dos outros, de saber que a pessoa pode dar a volta por cima, que Deus vai restaurar aquela vida, que o Senhor vai transformar, que Deus vai liberar perdão. Então é a capacidade de liberar perdão, porque é muito fácil. Se eu erro com o meu irmão, eu quero que ele me perdoe ou não é? É verdade. Mas quando o irmão falha comigo, eu não quero liberar perdão. Então temos que ter a virtude da longanimidade, a virtude de liberar o perdão. Olha o que é que o autor diz. A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Então, resumido, é isso. Uma pessoa longânima, ela tem a capacidade de suportar o erro dos outros. Amém? Vamos para a conclusão, para encerrarmos a lição
nesse dia. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, que apazigua a situação. Provérbios vai dizer que é melhor. A palavra branda em Provérbios diz que a palavra branda, ela acalma o furor. Então, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões, ou seja, as inimizades, as contendas, elas desaparecem e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Então aprendemos sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade. Que Deus e Cristo os abençoe, os irmãos, e a paz do Senhor.